de um personagem que exerceu alguma influência sobre a sua vida, sobre a minha vida, alguém maior, ok? Ah, mas então, Graça, se eu fui adotado, se eu fui adotada, não importa o teu modelo de mãe, o teu modelo de pai, é exatamente este que te acolheu, te adotou, te amou e te ajudou a crescer, não é? Muitas vezes nós somos filhos biológicos e nossos pais não desenvolvem essa relação de amor assim tão profunda, né, conosco, por uma dificuldade e uma restrição e uma limitação que eles têm de amar, não é? Enfim, não vou entrar nesse mérito agora porque o tema é outro. Como é que eu reconheço, então, vamos supor, no meu namorado, o meu namorado, né? Como é que eu vejo que ele é ele? Você diz Lacan que você só vê no terceiro encontro. Ah, o que significa o terceiro encontro? Graça. Bom, o terceiro encontro pode significar muitas coisas. Pode significar um momento em que você assume um compromisso com ele, enfim, mesmo que seja uma coisa informal, é um segundo encontro. Momento que você assume desenvolver um projeto ou construir um, um castelo, né? Ou seja, um projeto de vida, é um terceiro encontro. Ou na hora que você casa com ele, é um terceiro encontro. E você vai se relacionando e vai burilando, vai trabalhando, vai lapidando esse encontro e você vai descobrindo aos poucos quem é essa pessoa, se for possível, até você se desprender daquela imagem parental que significa tanto para você, que é o seu pai, que é sua mãe. Muitas vezes você passa a vida inteira se relacionando com papai e mamãe dentro do casamento, mas tem que separar? Precisa separar? Eu preciso me desvencilhar dessa imagem paterna, dessa imagem materna e poder olhar para o outro e ver que ele é ele? Bom, digamos que é saudável e te fortalece quando você consegue se desvencilhar, porque você não fica dependente emocionalmente de uma relação familiar que muitas vezes não te deixa crescer. Que você tem aquela carência, tem aquela dependência, e você vive, inclusive, repetindo os paradigmas, né, da família e também vive potencializando aquelas crenças velhas e crenças muitas vezes ruins, né, que te impediram de crescer, de vencer profissionalmente, de ganhar dinheiro, de mudar de um país para o outro, de criar um, uma nova realidade. Hoje se fala muito disso, né? Na física e na mecânica quântica, que você cria sua realidade a todo momento. Agora, nesse momento, eu estou criando uma nova realidade. Você, ao me ver e me ouvir, você está criando uma nova realidade. Ah, agora que a Graça está falando isso, me caiu uma ficha. Eu tenho dificuldade de lidar com dinheiro porque meu pai era assim. Porque meu avô era assim, porque minha mãe era assim. E dificuldade de lidar com dinheiro é, inclusive, de ganhar dinheiro, inclusive de saber utilizar o dinheiro com respeito e com amor para ele poder se multiplicar, porque dinheiro é uma energia, se a gente não tem respeito e não sabe como utilizá-lo, ele não para nas suas mãos, ele passa entre seus dedos. Então, eu lembro, é verdade, tem aí uma coisa que me lembra um pouco a minha família. Não, eu tenho paciente que me diz claramente. Eu fiquei patinando durante 20 anos e não fui fazer aquele mestrado lá em Boston, porque eu não conseguia sair do Brasil para viver lá, porque eu tinha a sensação que eu estava rompendo com a minha tradição. E, na verdade, eu descobri, depois de muitos anos em análise, que eu havia feito um pacto silencioso e inconsciente
com meus pais de nunca, nunca, jamais me separar deles, tampouco sair da minha pátria amada, não é? E com isso eu deixei de desenvolver uma carreira profissional brilhante. Mas me separar dos meus pais significa o quê? Viajar para a Bósnia e me separar deles? Não, eu posso estar separado deles dentro de mim. E minha pátria é aquela que me acolhe, me respeita, me valoriza, investe em mim e que me dá condições de crescer e de vencer na vida. Essa é minha pátria. Agora, o país onde eu nasci é outra coisa. Pois bem, alguns pacientes passaram alguns anos, um deles, inclusive, é um advogado, sofrendo para poder sair de perto, apaga a luz, acende a luz. Inclusive sofrendo para poder sair de perto dos pais, para poder viver sua vida independente, casar e poder andar livre e pilotar sua moto. Imagina que ele conseguiu ficar durante, se eu não me engano, 3 anos, sem que os pais soubessem que ele tinha uma moto, uma motocicleta dessas maravilhosas, sei lá, 750, 850 cilindrada, não sei que marca, eu nem vou falar marca aqui porque eu não vou fazer comercial de graça. Mas não dizia porque senão os pais, e não eram crianças, não, ele era adulto, já formado, advogado. Porque os pais saberiam e poderiam ficar com medo, até que um dia ele sofreu um acidente grave, muito grave, e ele teve que comunicar aos pais do meio da avenida onde ele foi atropelado. E foi um choque muito grande, e tanto para ele quanto para os pais, porque ele reconheceu que, na verdade, ele não crescia, porque ele estava ainda sob a custódia, sob a tutela daquele pai da criança de 7 anos. Você não se separa dentro, perto, do lado ali dos pais e consegue continuar a sua vida projetando esse modelo de afeto nas relações que você desenvolve por aí afora. Portanto, maiores detalhes na palestra, ok? No curso, enfim, aquilo que você pedir para eu fazer na sua empresa ou na sua escola ou na sua universidade. Você fica prisioneiro de uma convicção. Não é daquele homem biológico, daquele CPF, daquele endereço, daquela idade. Não, é de uma convicção, é de uma ideia, é de uma idealização. Papai e mamãe dentro de mim e eu não cresci. Sofro com isso? Muito. Me dou conta? Às vezes não. As pessoas percebem? Sim. A maioria das pessoas percebem. Elas falam? Não. Vai magoar. Ou então, é um assunto tão delicado que é melhor nem falar. Doutora, imagina que eu vejo ela fazendo igualzinho a mãe e a avó faziam. E eu estou vendo ela se destruir e por que você não fala? Não, porque não posso. Então, manda para psicoterapia, indica um bom psicoterapeuta. Eu tenho vários amigos em São Paulo que podem, acho que eu vou magoar. Então, é uma outra coisa que eu quero falar no outro vídeo. Ser amigo é algo muito sério. É quando você paga preço pela vida do outro. É quando você tem coragem de dizer para ele aquilo que pode, de alguma maneira, prejudicar o desenvolvimento dele e, de alguma maneira, impedir que ele cresça como ser humano, como profissional. Dizer para ele que talvez ele esteja no caminho errado e possa repensar a maneira de sentir, a maneira de olhar o mundo, a maneira de falar, a maneira de pensar para criar um novo caminho. Então, vamos olhar 3 vezes para dentro da gente e ver por que eu estou me relacionando desta maneira com estas pessoas. Por que eu tenho que me comportar deste modo com essas pessoas? Que expectativa que eu tenho com relação a quem? E a quais? Quem é pouco, mas a quais pessoas, né?
desde que eu possa identificar. Eu lembro rapidamente que eu mesma, na minha vida, quando ainda na adolescência, eu olhava para as pessoas, para os homens principalmente, e sempre via uma imagem assim de algo nobre, inalcançável, vamos dizer assim, chegando ao ponto de ser intocável. Bom, era uma imagem paterna realmente intocável. No meu caso, isso não é segredo, porque, como ser humano e psicoterapeuta, eu não tenho o menor problema de me colocar em algumas situações que eu já tornei de domínio público. Quando eu escrevi meu primeiro livro, eu falei bastante da minha relação com meu pai, minha figura paterna mesmo, né? E sempre foi uma coisa idealizada. Eu fui aprender a desidealizar e a desinvestir uma imagem paterna assim, distorcida nos homens, nos amigos e nos namorados, quando eu passei dos 18 anos e pude ler muito, e na época eu lia muito Krishnamurti, eu lia muito os grandes, e principalmente coleções de livros americanos que falavam muito sobre o papel que você vive na vida, a força do inconsciente, do subconsciente, a força do pensamento e tal. E essas coisas foram chamando a atenção. E uma revista feminina que eu lia na época, que eu não lembro o nome, desculpa, o tempo passou, e que essa revista feminina ajudava muito, ensinando algumas coisas que abriram meus olhos, porque não era muito comum a psicoterapia, tampouco psicanálise, quando eu tinha 16, 17 anos, entendeu? Isso não era. Era o padre, o pastor ou o rabino, e só. Pois bem, depois, adulta, eu fui compreender profundamente esse processo. E muita gente hoje continua ainda vivendo isso sem saber e muito provavelmente sofrendo. Eu quero ficar aqui, neste lugar, aguardando que você me mande um e-mail, fazendo suas perguntas, e posso continuar este assunto de uma maneira mais elaborada e mais desenvolvida para a palestra que você deseja que eu faça na sua empresa ou na sua universidade ou, enfim, na sua escola, onde eu possa aprofundar um pouco mais esses aspectos sob a ótica da psicanálise e da física e mecânica quântica. Eu sou Graça Marques Viapino, psicoterapeuta, e gravo no canal do YouTube, no Bolha Quântica, que é o meu canal número 1, e respondo e-mail pelo gracedobrasil@uol.com.br e pelo gracemarques@gmail.com, que eu deixo sempre no canal anotado. Agradeço pela sua atenção e, mais uma vez, queira desculpar porque não tem produção. Teremos, qualquer hora dessa, teremos uma produção bacana. Eu espero que o conteúdo tenha sido bom o suficiente e que tenha esclarecido alguma coisa para você. Muito grata. Shalom Adonai.